logística a gente sempre se ajusta, então, Elô, fique tranquilo aqui que a gente vai tocando aqui as coisas. Primeiro eu quero agradecer, eu faço parte aí do governo Ratinho Júnior e tenho a alegria de trabalhar, fazer parte aí da Portos do Paraná, uma empresa tão importante para a nossa logística nacional. Antes de começar, agradeço a Lídia aqui por esse convite tão valioso para que a gente possa falar um pouco mais sobre os nossos portos e também cumprimento todos os meus colegas de governo em nome do André, da Ferroeste, presidente da Ferroeste, coincidentemente o Vilaça colocando aqui alguns aspectos. Eu vou colocar uma imagem, e essa imagem a gente vai trabalhar o painel inteiro aqui dentro do meu tempo, para que vocês entendam um pouco da nossa complexidade. Nós somos um porto, hoje o segundo porto do país. Temos um volume de quase 70 milhões de toneladas. 70 milhões de toneladas operadas nesse trecho. Aqui é o Porto de Paranaguá. Nós trabalhamos também, somos responsáveis pela administração do Porto de Antonina, que movimenta seus 2 milhões de toneladas. Um porto pequeno, mas de suma importância para aquela localidade, principalmente para o município. O Porto de Antonina representa 70% da arrecadação da prefeitura, 85% dos empregos diretos e indiretos daquela localidade. Mas a gente vai concentrar aqui no Porto de Paranaguá, nessa imagem. Nós somos um porto relativamente pequeno, geograficamente pequeno. Nós temos ao todo 5 quilômetros de cais. 5 quilômetros fazendo 70 milhões de toneladas. Quando a gente compara com o Porto de Santos, o maior da costa sul do Atlântico, um porto que ano passado fez 180 milhões de toneladas, mas um porto que tem 20 quilômetros de cais. O que significa o cais? Condição do navio atracar. Nós temos que ter e nos desdobrarmos para que a gente consiga atender. Numa regra proporcional, é impossível bater o que o Paraná faz. A sua eficiência operacional, obviamente dotada de capacitação dos terminais, da autoridade portuária, dos transportadores, faz com que a gente consiga atender esse volume expressivo. Falava-se aqui, o secretário Guto Silva colocou mais cedo que são 5 mil caminhões por dia que a Coamo manda. Por dia, no pico de safra, descendo a serra, são 12 mil caminhões. 12 mil caminhões que precisam ser recepcionados dentro de uma eficiência e sem estourarmos uma convivência urbana. É o grande desafio do porto dentro de uma perspectiva de sustentabilidade, né? Nós trabalhamos em cima de 3 vetores. 3 vetores que fazem com que o porto funcione, com atores totalmente deslocados. Primeiro, nós temos que ter uma condição de acesso aquaviário. Os navios, os barcos, eles precisam chegar e sair com segurança e com cada vez mais profundidade. Num porto como o nosso, localizado dentro de uma baía, ou seja, numa condição operacional mais segura, uma baía protegida, de acordo com a Marinha do Brasil, segunda maior baía do país, só perdemos em tamanho e extensão de mar para a Baía de Todos os Santos. Nós temos que prover essa segurança operacional, trazendo condições, e para isso nós precisamos dragar. Nosso primeiro dever, dragagem. A dragagem, e um dos grandes desafios é provermos essa comunicação à nossa sociedade. Secretário Ulisses, toda vez que a gente inicia uma campanha de dragagem, aqueles menos entendidos imaginam que é um grande aspirador que a gente desce 2 metros abaixo um tubo e começa a sugar tudo que vem. Não, é um processo super complexo, super trabalhado e dentro de um aspecto ambiental seguro. E não à toa o Porto de Paranaguá foi escolhido para a primeira concessão do canal de acesso. Nessa quarta-feira passada, o TCU aprovou a primeira concessão. Teremos um processo de concessão onde buscaremos aprofundar ainda mais os nossos canais de acesso. Nosso canal hoje soma 13,3 metros de calado operacional. O que é isso? Da linha do mar para baixo, em termos operacionais, um navio pode afundar 13,3. E não é muito no mundo. No mundo nós trabalhamos aí com os portos com calado de 17, 19, 22. No Brasil, temos uma boa posição. Os nossos concorrentes, Santos, Santa Catarina, trabalham com 14, 14,5. Esse processo de concessão, o primeiro do país desse tipo, vai nos permitir chegarmos a uma profundidade
15,5. Ah, mas são só 2 metros, sim. Cada metro avançado dentro do mar são 7.000 toneladas a mais no navio. 7.000 toneladas a mais, ou em torno de 500 e 600 containers. Isso nos dá um ganho de logística. Esse é o primeiro vetor, e é isso que o Paraná trabalha. O segundo vetor são os terminais. Nós precisamos de terminais competitivos. Não à toa, dessa linha vermelha para dentro, para o mar, nós administramos. É o papel da autoridade portuária. É uma linha traçada, imaginária, obviamente, traçada pelo presidente da República, dizendo: Porto, dali para fora você assume. Quando chegamos em janeiro de 2019, 90% dos terminais apresentavam alguma não conformidade nos seus contratos. Não conformidade em contrato de arrendamento e exploração diária representa não investimento e uma operação ineficiente. Qualquer ineficiência no nosso segmento significa perda de carga. As empresas que estão instaladas hoje em Paranaguá e Antonina, grandes multinacionais, grandes cooperativas nacionais, empresas que têm posições nos mais variados portos do Brasil. E elas não estão lá porque amam o Paraná, nem tampouco Paranaguá e Antonina. É uma questão comercial. A partir do momento que essa atratividade comercial deixar de existir, muito por conta da nossa ineficiência, essas empresas fazem o quê? Uma carta bonita para o Estado e vão embora. É assim que funciona a logística. Nós temos mapeado que nós perdemos 2 milhões de toneladas de farelo de soja por ano para o Porto de Santos, porque ao final da conta logística, considerando saindo da fazenda e sendo entregue no porto, há uma diferença de 2 centes de dólar por tonelada mais barato para Santos. E é o nosso papel. Quando Santos tem algum problema, nós sentimos o reflexo. Santa Catarina tem problema, nós sentimos o reflexo. Ou seja, essa carga vem para cá. Então, nosso desafio é prover terminais eficientes. Não à toa, todos esses leilões foram sendo realizados e teremos agora, dia 30, quarta próxima, na B3, os últimos 3 leilões. 3 leilões que representarão 2,2 bilhões de investimento nos próximos 4 anos, em capacidade de terminal. O leilão mais concorrido da história do segmento portuário no país. Para cada área, são 3 áreas, 2 nós temos 5 proponentes e uma 6. Um leilão que demonstra a importância que o segmento, que a logística enxerga o Paraná. Não à toa, mas muito por conta do dever de casa. O Vilaça colocava aqui essa interconectividade. E nós temos que apresentar, Vilaça. Nós temos aqui, então, fizemos o dever de casa do canal de acesso, fizemos o dever de casa com os terminais. Terminais esses que apresentavam contratos vencidos 2009, 2011, 12, 17, aqui não se faz juízo de valor porque não foram licitados antes. O fato é que nós precisávamos responder que o Paraná tinha sim uma posição bem colocada. E o último vetor, talvez o mais desafiador, porque ele não tem uma relação somente com o porto, ou muito pouco depende do porto, que são os acessos. Os caminhões eles precisam chegar, os trens precisam chegar e sair do porto com eficiência. 12 mil caminhões, não se admite mais fila, e não há fila. Fila é uma questão de demissão sumária de toda a diretoria executiva do porto. E essa é a nossa preocupação. Nós temos que trabalhar com esses 12 mil caminhões em uma cadência que não formem fila, em uma cadência que esses caminhões cheguem, descarreguem e busquem. Não à toa a nossa eficiência gera um segundo fator. Nosso porto é responsável por 25% de todo o fertilizante que é importado no país. E por que isso? Pelo excesso de caminhões que chegam no descarregam a soja e levam o fertilizante, a carga de retorno. Mas nós precisamos da infraestrutura ferroviária, talvez seja o nosso maior desafio. A ferrovia, ela precisa fazer parte do Paraná. As perspectivas de mercado apontam que, dos 70 milhões que estavam previstos para serem atingidos em 2050, pelos estudos do governo federal, 2050 nós vamos atingir esse ano. E esse mesmo estudo aponta que atingiremos 100 milhões de toneladas em 2060. Será que tanto esse tempo? Não, a resposta é não. Nós estamos nos preparando, o Paraná fez o dever de infraestrutura. E os acessos são o terceiro vetor que fazem essa conectividade e essa cadência perfeita. Nós temos sorte também, vivemos um bom momento.
As concessões rodoviárias, 3.300 quilômetros de rodovias ou já licitadas ou muito próximas de serem licitadas. E temos a Ferroeste, uma proposta, Vilaça, aqui só trazendo uma atualização, ela nunca deixou de estar na pauta. Tanto é que essa obra do Moegão, a maior obra portuária do país, 600 milhões de reais sendo investidos com recursos próprios, uma obra em 40% de avanço dentro do cronograma físico-financeiro, transformamos uma região que hoje movimenta 5 milhões de toneladas por ano via ferrovia para 24 milhões de toneladas, olhando não só hoje, não amanhã, mas olhando os próximos 30 anos, como a infraestrutura precisa ser tratada. E olhando a Ferroeste, olhando a renovação, uma nova licitação da Malha Sul que nos atende, essa Malha Sul com um contrato que vence agora em janeiro de 2027, qual decisão o governo federal tomar, seja por renovação ou licitação, o fato é que na próxima década, junto da Ferroeste, nós teremos um volume imenso de recursos em infraestrutura para que essa carga chegue com eficiência do porto. E o porto não pode ser o gargalo, porque senão as empresas vão embora. Então nós trabalhamos nesse desafio. Poxa, a gente não pode crescer, não. Dentro daqui, vou ver se pega aqui, aqui nós temos a igreja, a padroeira do estado do Paraná, Nossa Senhora do Rocio. Foi a primeira fake news, o secretário Guto falava mais cedo, a primeira fake news que nós enfrentamos em março ou maio de 2019, alguém do Vaticano ligou para o governador: meu Deus, o que o porto vai fazer? Vão destruir a igreja para construir um terminal. E o governador, recém-chegado, ligou e perguntou: o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar a igreja para construir um terminal? O que a gente explicou: governador, má ideia não é, nós estamos aqui na beira da água, mas obviamente que a gente não mexeu. Mas a falta de comunicação, ali a gente aprendeu na necessidade de comunicação. Alguém falou que a gente ia fazer, nunca sendo feito. Essa imagem não pega mais. Nós temos 20 metros que nos separa nesse lado leste do porto, a uma reserva indígena, 80 índios, não originários daqui, da enchente de Itaipu, não sei porquê, mas foram realocados para cá. Então nós temos que tratar também com todo o respeito essa questão indígena. Então o Paraná, ele trabalha dentro das melhores práticas ambientais sustentáveis, com toda a diversidade possível, não só a nossa sociedade, mas também com a religiosidade, com um grupo indígena, e mesmo assim a gente consegue atingir resultado. Para finalizar aqui, um dado desse primeiro trimestre. Ano passado foi o nosso melhor ano, 67 milhões de toneladas quase. Nesse ano, nesse primeiro trimestre, nós crescemos, quando comparado ao mesmo período do ano passado, já quase 7%. Nesses mesmos 3 meses, o Brasil cresceu 2% em movimentação dos 10 nossos principais produtos. E o Paraná cresceu 15% nesses produtos. Isso significa que o Paraná está absorvendo carga de outros lugares que não estão dando conta. E essa absorção dessas cargas significam o compromisso do governo do estado com a infraestrutura. O mercado entende, o mercado não trabalha por a questão de compadrio, por amizade. O mercado trabalha onde há um custo e onde há qualidade, e graças a Deus o Paraná pode se orgulhar da qualidade trabalhada dentro dos seus produtos e de uma logística cada vez mais eficiente. Muito obrigado a todos aqui.